Seus melhores dias não estão no seu passado, mas estão logo adiante de você. Nós vamos continuar com a nossa série Se Penso, Logo Venço. É a série e, na verdade, hoje nós estamos no episódio de número 8. E para o episódio de número 8, nós temos o título Viver ou Morrer. Uau, é um pouco radical. Na verdade, você pode estar achando, mas como assim, viver ou morrer? A verdade é que a Bíblia nos fala sobre isso, nós vamos mergulhar um pouco nesse estudo, vamos mergulhar um pouco nessa sabedoria e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar como Ele sempre faz. Então, mais uma vez, eu quero te pedir, você que já está entrando, quero pedir o pessoal que está monitorando aí, o pessoal já está entrando aí, já tem gente na live, então olha só, você que está na live, aperta aí no aviãozinho, porque hoje nós não vamos transmitir simultaneamente no YouTube, é somente aqui pelo Instagram, então avisa todo mundo aí, avisa o povo todo, clica no aviãozinho, manda isso aí para todo mundo, porque nós vamos continuar o nosso culto somente aqui pelo Instagram e Deus vai nos abençoar. Nós temos 1 hora ainda de palavra e isso vai ser bom demais. Eu quero te convidar para abrir o teu coração e abrir a tua mente agora. Vamos começar por um versículo que está lá em Provérbios, no capítulo 18, capítulo 18, versículo 21. Vamos começar lendo a Bíblia aqui. Lembrando, nós estamos na nossa série Se Penso, Logo Venço. É o episódio número 8 e o tema desse episódio é Viver ou Morrer. É exatamente isso, não tem meio termo, não dá para você ficar em cima do muro na sua vida. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Abra aí a sua Bíblia e vamos ler juntos. Queria pedir para o pessoal só trazer uma água aqui para mim, por favor. E a palavra de Deus diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Poder do quê, querido? Você que está ouvindo aí. Poder do quê em nome de Jesus? Olha só, a Bíblia diz assim, ó, a morte e a vida está no poder de Deus. A morte e a vida, sabe, está na vontade do Espírito Santo. A morte e a vida, sabe, estão dependendo do humor de Deus. Não. O que está dizendo aqui no livro da sabedoria é que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, olha que interessante, a Bíblia está falando, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria para entendermos o poder da palavra. E na verdade eu já comecei com esse versículo já para trazer uma consciência para você de qual é o poder da palavra, qual é o poder da palavra que sai da sua boca, qual é o poder de tudo aquilo que você verbaliza na sua vida. Agora, o que é interessante é que tem muitas pessoas morrendo ou vivendo pelo que falam, queridos. Sabe, você precisa entender que aquilo que sai da sua boca determina a vida ou determina a morte na sua vida, na sua história. Sabe, você é o autor da sua história, é claro que o autor da vida é o nosso Deus e nosso Pai, mas aqui como sabedoria nós temos o bom conselho de que a morte e a vida estão no poder da língua, querido. Sabe, muita gente fala assim, é Deus que decide se a pessoa vai morrer ou vai viver. É claro que Ele tem poder para isso, mas Ele deu poder para você. Ele colocou poder sobre sua vida, e quando você entende, quando você tem o discernimento que você tem acesso a esse poder, que você tem que administrar esse poder, aí então você começa a realmente a fazer a sua vida. Querido, em todo momento de nossas vidas, nós temos que decidir o que nós vamos criar, porque você é imagem e criatura do nosso Deus. Na verdade, imagem e semelhança. Você é criatura do Deus vivo, mas você, querido, não é só criatura, porque os animais são criaturas, sabe? As árvores são criaturas. Tudo que Deus criou, tudo que existe foi criado por Deus, então é criatura de Deus, mas você foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus.
Então, na sua vida, existe algo diferente. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Porque toda a criação foi criada por Deus, mas somente você, somente o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, querido, eu não sei se você lembra disso, mas se você olha no contexto bíblico, desde Gênesis no capítulo 1, tudo que Deus fala acontece. Tudo o que Deus fala acontece. A questão é que você não acredita que é imagem e semelhança de Deus. Por isso que você fala tanta água. É por isso que você fala tanta coisa que você não quer viver. Sabe, eu não consigo entender como o homem, sabe, o ser humano tem a capacidade de falar tanta coisa que ele não quer viver. Sabe, imagina que você entrasse em um lugar onde tudo que você falasse fosse acontecer. Tudo que você falar vai se manifestar como realidade na sua vida. Imagina esse lugar. Agora, sabe qual é o nome desse lugar? É a sua vida. É a sua vida. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Agora, você precisa começar a entender o processo de criação. Todo processo de criação começa na mente. Todo processo de criação começa na sua mentalidade. Porque você fala sempre o que você pensa. Isso é algo que você precisa entender. Na verdade, a sua fala ela é uma ação. E toda ação tem uma origem em sentimentos, em emoções. E toda emoção e sentimento tem uma origem em um pensamento. Vê se não é verdade. O que você começa a pensar, começa a gerar uma emoção, começa a gerar um pensamento, começa a gerar um sentimento em você. Começa a pensar em tragédia, começa a pensar que a violência está muito grande, começa a pensar que o coronavírus vai pegar você e vai entrar na sua casa, começa a pensar que está todo mundo morrendo, começa a pensar que está difícil para todo mundo, começa a pensar, sabe, que as empresas estão quebrando, começa a pensar, pastor, mas isso é realidade, eu sei que é realidade, mas com o que você vai encharcar a sua mentalidade é o que vai determinar o que você vai viver. Agora, isso pode ser uma realidade lá fora, isso pode ser uma realidade no que está acontecendo na sociedade, mas você é o responsável pela realidade que vai se manifestar na sua vida. E você precisa entender que esse processo de criação de vida acontece primeiramente no que você pensa, nos seus pensamentos. Por isso a série é Se Penso, Logo Venço. Agora, eu não falei muito sobre isso, mas é uma grande verdade. Se você pensa, ou no que você pensa, você também pode determinar as derrotas da sua vida. A partir do que você pensa, você pode determinar as vitórias, mas a partir do que você pensa, você também pode determinar as derrotas. A partir do que você pensa, você pode determinar curas e saúde na sua vida, e a partir do que você pensa, você também pode determinar doenças na sua vida, enfermidades na sua vida. Tudo começa no que você pensa, porque um pensamento gera um sentimento, que gera uma ação. E essa ação, muitas vezes, ela é traduzida em fala. O que você fala? O que você tem falado? Eu quero te perguntar, eu quero te levar, eu preciso mexer com você aqui um pouco hoje. Eu quero te levar a pensar hoje, olha só, hoje está liberado pensar. Você pode pensar. O que você tem pensado? O que você tem feito da sua vida? O que você tem arquitetado com a sua boca? Uau, isso é uma coisa legal. Você sabia que você pode arquitetar a sua vida através da sua boca, através da sua língua? Sabe, as palavras, elas têm o poder de mover o mundo espiritual. E ela não só tem o poder de mover o mundo espiritual, como o mundo físico. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que as coisas que se veem, ou seja, o mundo físico, são um reflexo das que não são vistas, qual seja o mundo espiritual. Presta atenção, as coisas que se veem, mundo físico, são um reflexo das coisas que não se veem, mundo espiritual. Isso quer dizer que essa afirmação que eu fiz
que as suas palavras, elas têm o poder de mover o mundo do espírito, isso significa também que as suas palavras têm o poder de criar realidades no mundo físico. Ah, mas eu não acredito nisso não, mas que história é essa? Não é bíblico. Eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 10. Abra sua Bíblia, Daniel, capítulo 10. Em Daniel, no capítulo 10, versículo 12 e versículo 13, diz assim: Então disse-me, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Sabe o que está acontecendo aqui? Daniel estava passando por um grande problema. Um grande problema. E aí então Daniel ele se aplica a fazer um jejum de 21 dias. Agora, sabe o que é o mais interessante a respeito do jejum de Daniel? É que muita gente acha que a resposta que Daniel teve de Deus foi por causa do jejum de 21 dias, daquele grande santo homem de Deus, porque é o jejum que move a mão de Deus. Quem já ouviu falar isso? Eu quero dizer, não é o teu jejum que move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é o próprio coração dele, porque no coração de Deus existe amor por você, e é esse amor que move a Deus na tua direção. Não são as tuas ações que movem a Deus na tua direção, não é o teu merecimento que move a Deus na tua direção, mas é o próprio amor dele que sempre o move para te abençoar. Então eu quero te dizer, pastor, então a gente não pode jejuar? É claro que pode, eu só estou querendo te trazer a verdade do contexto bíblico puro. Não foi o jejum de Daniel, não foram os 21 dias de Daniel, sabe, fazendo aquele jejum que fez Deus dar uma resposta para ele. Sabe o que é interessante nessa passagem? É que o anjo, isso aqui que fala assim, então me disse, Daniel está contando, não temas, Daniel. Sabe o que Daniel está falando? O anjo me apareceu. Depois de ele passou 21 dias de jejum. No 21º dia, o anjo apareceu. E é isso, dá toda uma impressão para a gente de que foi exatamente os 21 dias de jejum que fez o anjo aparecer. Foram os 21 dias de jejum que fez Deus enviar um anjo, que fez Deus enviar a resposta para Daniel. Ou seja, ele conseguiu, sabe, ele cumpriu aquele desafio, ele chegou até o final, e aí então ele se capacitou para receber uma visita de um grande ser celestial, e aí ele foi abençoado no propósito pelo qual ele iniciou aquele jejum. Mas eu quero te dizer que não foi o jejum de Daniel que fez o anjo aparecer para ele, que fez Deus enviar o anjo para ele. Sabe o que foi? Está aqui, olha Daniel contando. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia... Ei, quem está aqui comigo em nome de Jesus? Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Foram ouvidas as tuas palavras. Sabe o que o anjo está falando para Daniel? Daniel, deixa eu te explicar uma coisa. Você passou 21 dias de jejum. Cara, isso é legal, isso tem uma explicação fisiológica para o jejum. O jejum, ele faz bem para a sua saúde, ele renova as células do teu corpo, sabe? Ele te dá uma capacidade de concentração absurda. Então existe de fato uma didática para o jejum, mas nunca o jejum é aquilo que te capacita para receber algo de Deus ou aquilo que te qualifica para ser abençoado por Deus. O que te qualifica para ser abençoado por Deus é a fé em Jesus Cristo. O que te qualifica a receber o que Deus tem para te dar é Jesus habitando em você. É por isso que o apóstolo Paulo disse, Cristo em nós, a esperança da glória. Qual é a nossa esperança? É Cristo em nós. E aí, para não ficar dúvida, o anjo fala assim para Daniel, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Uau, isso é forte demais.
Isso é forte demais, querido. Qual foi o outro versículo que a gente leu em Provérbios 18, 21? A vida e a morte estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Sabe o que foi que fez o anjo se mover na direção de Daniel? Sabe o que fez o mundo do Espírito convergir em favor de Daniel? Não foi o jejum, querido. Foram as palavras. Presta atenção. O anjo disse assim, ó, desde o primeiro dia, as tuas palavras foram ouvidas. Aí ele explica por que demorou 21 dias. Olha só, no versículo 13 ele diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Entendeu por que o anjo demorou para chegar a 21 dias? Não foi porque Daniel não tinha terminado o jejum. Foi porque ele estava guerreando contra esse rei da Pérsia. E aí ele continua assim, ó, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Você está entendendo? Olha só, Daniel, desde o primeiro dia, ele já tinha movido o mundo do Espírito, e o mundo do Espírito já estava convergindo para abençoar a vida dele, para responder, a oração dele. Sabe por quê? Porque as palavras dele foram ouvidas. Agora eu quero te dizer, ou te perguntar, se as tuas palavras forem ouvidas, o que vai acontecer na tua vida? Se as tuas palavras forem ouvidas e forem respondidas pelo mundo do Espírito, pelo mundo das coisas que não se veem, por tudo aquilo que é metafísico, aonde as coisas de fato acontecem, no reino da causa, porque o mundo físico é o reino do efeito, querido. O mundo da causa é o mundo do Espírito. Se o mundo do Espírito começar a ouvir o que você fala, ou começar a ouvir as tuas palavras, o que vai acontecer na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Você deveria pensar. Olha só, em Provérbios 13, 2 e 3 diz assim, ó, do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas. Ei, não, será que você ouviu isso? Olha só, Provérbios 13, 2 e 3 diz assim, ó, do fruto da tua boca o homem desfruta coisas boas. Eu quero te perguntar, o que você tem desfrutado na sua vida? Tem acontecido coisas ruins na sua vida? Tem acontecido coisas que você não tem entendido? Tem acontecido coisas que você não tem gostado na sua vida? Porque a Bíblia está aqui nos dizendo agora que o que acontece em nossas vidas é o fruto do que sai da nossa boca. Uau, isso aqui é forte. Do fruto da sua boca, o homem desfruta coisas boas. Olha só, se ele desfruta coisas boas do fruto da boca, é bem provável que ele está também desfrutando de coisas ruins a partir do que sai da boca dele. Continuação do versículo diz assim, mas o que os infiéis desejam é violência. Versículo 3, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Ah, meu Deus do céu, não sei se você vai aguentar os versículos de hoje não, viu? Vai ter muito versículo hoje. Olha só, Provérbios 13, 3, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, ei, está na hora de parar de falar demais. Você está entendendo aqui o que a Bíblia está te ensinando? Você está entendendo aqui o que a palavra de Deus está afirmando para a gente? Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Você está escrevendo o roteiro da sua vida, não com caneta, mas com a sua língua, com a sua boca, com as suas palavras. Está na hora de você assumir essa posição de criador ou co-criador junto com Deus da sua vida e da sua história. Tem gente que fala segundo o que vê, tem gente que fala segundo o que crê.
Está na hora de você permitir que saia da sua boca, não aquilo que você está vendo com os teus olhos, mas aquilo que você crê com a tua fé, sabe? Com o teu coração, com o teu espírito, com a sua alma. O que você crê, o que você quer para a sua vida. Permita que isso seja a palavra que sai da tua boca. Porque o que sai da tua boca cria mundos, manifesta realidades e determina a tua história. Presta atenção nisso. O que sai da tua boca cria mundos, manifesta realidades e determina a sua história. 2 Coríntios 4,13 diz assim, ó: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabe o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Ei, você sempre vai falar o que você acredita. Então você pode até falar que crê em coisas boas, mas se você passa a maior parte do tempo falando coisas ruins, é porque na verdade a tua expectativa está alinhada com uma fé doente, com uma fé ruim, com uma fé destrutiva, com uma fé danosa. Crie, por isso falei. Se você não crê naquilo que você tem falado, pare de falar essas coisas. Pare de falar o que você não crê. E então você vai parar de experimentar o que você não quer. Estou falando muita frase aqui. Anota essa frase aí. Escreve aí. Escreve aí na live aí agora, em nome de Jesus. Escreve assim, ó. Pare de falar o que você não crê. E então você vai parar de viver o que você não quer. Porque quando você entende que você vive o que você fala, você começa a realmente a tomar o domínio da sua história. Querida, a Bíblia diz que lá em Gênesis 1:26, quando Deus criou o homem, Ele falou assim, daremos a ele domínio. Por que você não tem dominado as coisas da sua vida? Eu quero te perguntar, você tem dominado ou tem sido dominado? Você tem dominado as circunstâncias da tua vida ou você tem sido dominado por elas? Por que você está vivendo num papel de vitimismo? Por que você está vivendo num papel de mero coadjuvante da tua história? Se Deus, quando te criou, Ele te deu domínio sobre todas as coisas que estão nessa terra. Sobre tudo que está na terra. Você está vivendo aonde? Na lua ou na terra? Na lua? Se for na lua, eu não sei, porque Deus não falou na lua. Agora Ele falou na terra. Se você está vivendo na terra você tem que ter domínio. Na terra você precisa dominar. Na terra você precisa exercer, sabe, o domínio que Deus colocou sobre a sua vida. Porque o domínio que não é exercido, ele é usurpado. Você precisa entender isso. Se você não exercer o domínio da sua vida, alguém vai exercer. E você vai ser dominado por alguém, por uma coisa ou por alguma circunstância. Sabe qual é a grande questão? Quando você entende que você fala o que você crê, ou você deveria falar o que você crê, ou você deveria tomar, sabe, o controle, tomar ali as rédeas do que sai da sua boca, gerenciando bem na sua mente o que você acredita. Quando você entende que essa é uma realidade na sua vida, você precisa agora se atentar para um fato. Qual é esse fato? A sua mente. Se você fala o que você acredita na sua mente, querida. Ah, não, pastor, eu acredito no meu coração. Ei, em nome de Jesus. Jesus falava várias vezes, a Bíblia fala várias vezes dos pensamentos do teu coração. A Bíblia às vezes relata assim, Jesus conheceu os pensamentos do coração dele. Ué, mas no coração tem pensamento? Tem. Tem, querido, porque o coração, quando a Bíblia fala coração, ela não está falando pura e simplesmente de um órgão físico. Ela está falando de uma parte importante da tua mentalidade, da tua consciência. Coração é uma parte importantíssima da consciência humana. Porque a Bíblia fala dos pensamentos do coração. Então, quando a Bíblia está falando que você crê e depois fala, você precisa colocar agora a sua atenção, a sua energia em uma renovação da sua mente. Porque se você não renovar a mente, você nunca vai renovar as suas palavras.
O ato de renovar a mente define um renovo de suas palavras. Toda pessoa que vive uma verdadeira transformação mental, você sempre vai constatar uma mudança no que ela fala, uma mudança no que sai da sua boca, uma mudança naquilo que é, administrado pela língua do homem. Você quer mudar suas palavras? Mude sua mente. Agora, sabe qual é a grande questão? Vou ler um versículo aqui que você nunca leu na Bíblia. Tito 1,15. Tito 1,15. Diz assim, ó: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Sabe aquelas pessoas que tudo é impuro? Sabe aquelas pessoas que você não pode fazer nada e falar: ah, meu Deus, isso é pecado. Ah, meu Deus do céu, isso é errado. Ah, meu Deus do céu, isso está corrompido. Ah, meu Deus do céu, isso é do mundo. Ah, meu Deus do céu, isso vai dar errado. Ah, meu Deus do céu, isso é ruim. Ah, meu Deus do céu, não faz isso não. Ah, meu Deus do... Sabe essas pessoas que só falam coisa ruim? Sabe o que a Bíblia chama isso? Sabe como a Bíblia explica esse tipo de pessoas que tem tudo como impuro? Elas têm a mente corrompida. A mente e a consciência dessas pessoas estão corrompidas. Querido, se você tem uma mente corrompida, não tem como você ter um falar correto. Se você tem uma mente deturpada, não tem como você abençoar, porque abençoar é o ato de falar bem. Sabe, quando você fala mal a respeito... Quando alguém te pergunta assim: e aí, querido, como tá? E aí, tá tudo bem? Como é que anda as coisas? Você fala assim: ah, tá ruim para todo mundo. Ah, tá difícil demais. Ah, meu Deus do céu. Tá, ai, meu Deus, tô com medo. Ai, meu Deus do céu, a vida lá fora, ai, porque o mundo jaz no maligno, ai, porque tá difícil mesmo, porque eu sou pobre, cego e nu, ai, porque eu não passo de um pecador, né? Ai, meu Deus do céu, Deus tem que ter misericórdia, porque eu não presto, eu não faço nada certo, ou eu sou burro, ou eu sou pobre, ou eu sou isso. Querido, eu quero te falar, sabe o que acontece? Sabe qual é o problema desse tipo de pessoa? O problema não está na língua delas, porque a boca fala do que o coração está cheio. E lembra que eu expliquei que coração é uma parte da tua consciência. Então, quando a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, ela está simplesmente falando que você sempre vai manifestar com palavras aquilo que domina os teus pensamentos. Você sempre vai manifestar com palavras o que está em abundância na tua mentalidade ou na tua consciência. Agora, querida, se você só fala coisa ruim, se você só fala mal, e eu quero te dizer uma coisa aqui, ó, falar mal é um negocinho muito legal que a Bíblia chama de maldição, tá? Então, quando você fala mal de alguém, você está amaldiçoando aquela pessoa. Só isso é algo, não é só para você saber. Quando você fala mal, você está amaldiçoando uma pessoa. Eu queria pedir para o pessoal aqui da equipe aqui só virar a tela aqui da câmera aqui, só para ficar um retorno de imagem para mim. Querido, eu quero te falar, todas as coisas para você são impuras? Tudo para você tem uma palavra ruim? Então realmente você tem um problema. Porque a sua mente e a sua consciência estão corrompidas. Está na hora de você se concentrar em uma mudança de mentalidade. Porque aí as suas palavras vão mudar. E quando as suas palavras mudam, a sua vida muda. Lembra que a gente leu lá em Provérbios 13:2, do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas. E olha no 3, fala assim, ó: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas, para mudar palavras, você precisa mudar a sua mente e a sua consciência. Quem tem uma mente corrompida é uma pessoa sempre instável na vida. Uma mente corrompida dificilmente começa um propósito e vai até o final.
Uma mente corrompida dificilmente tem fé, energia e esperança, sabe, para começar um propósito e concluir aquilo que ela se dispôs a fazer. Porque a mente dela está corrompida. E quando a sua mente está corrompida, você sempre considera o mal. Você sempre considera o fracasso. Você sempre considera o erro. Sabe qual é o segredo do sucesso? Eu já falei sobre isso. O segredo do sucesso é você não alimentar a possibilidade do fracasso. Quando você abandona a possibilidade de fracassar, só te resta sucesso, querido. Só te resta vencer. Só te resta dar certo. A questão é que você não sabe, é que você pensa que a sua vida é um fruto das coisas que acontecem. Você pensa que a sua realidade é um fruto das circunstâncias. Não! As circunstâncias não têm poder sobre a sua vida, mas a sua vida determina as circunstâncias. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus, eu quero te dizer, ei, o que acontece fora de você não tem a capacidade de mudar você dentro. Ou se você acha que você está assim, porque as coisas estão assim, você está vivendo um engano. Porque a realidade do mundo não é uma consequência do que acontece em você. Mas o que acontece o contrário. O que acontece em você não é uma consequência do que acontece no mundo, mas o que acontece no mundo é uma consequência da verdade que está em você. Aquilo que acontece dentro de você se manifesta fora de você. Aquilo que está dominando os teus pensamentos, a tua programação mental, sabe? Está dominando as tuas crenças, está encharcando a tua consciência, sempre vai determinar o que acontece fora de você, ou seja, as circunstâncias. Olha só que interessante, Tiago 1, vou ler aqui, de 6 a 8, e no 8 tem um negócio muito legal. Eu já li esse versículo em outro episódio dessa série, mas eu vou pegar aqui uma outra parte, um outro ponto importante desse versículo, que diz assim, ó, abra sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 1, versículo 6, abra aí. Diz assim: peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. É uma pessoa que duvida. Você ouviu isso aqui ou não? Uma pessoa que duvida é como a onda do mar, que ela é levada e agitada pelo vento. Qualquer coisa te agita. Qualquer coisa te leva para lá ou te leva para cá. Você não é o autor da sua vida, sabe? Você não é o escritor da tua história. Você não é o ator principal do teatro da sua vida. Não, você é como a onda do mar. Qualquer coisa te empurra para lá e para cá. Tem hora que a pessoa está indo para lá, está indo para lá, mas ela só está indo para lá porque está batendo o vento para lá. Porque quando o vento bate para cá, ela começa a ir para cá. Por quê? Porque ela não está, sabe, no controle da sua vida, da sua história. Ela é uma pessoa alienada e todo alienado, ele é levado e agitado pelo vento. Está na hora de você tomar posição na sua vida. Como é que é? Pastor, como assim ser agitado e levado pelo vento? Querido, viver como a onda do mar, ser levado e agitado pelo vento, por qualquer tipo de vento, sabe o que é? A Bíblia disse. Quando você duvida. O que é duvidar? Alimentar duas possibilidades ao mesmo tempo. Gerenciar a possibilidade do fracasso e do sucesso, isso é duvidar, ao mesmo tempo. Quando você alimenta dois tipos de pensamentos, um pensamento bom e um pensamento ruim, ao mesmo tempo, isso é duvidar. Pastor, mas às vezes não tem um controle, você não tem controle do que vem na sua mente, mas você tem controle do que vai permanecer. Às vezes você não tem controle dos pensamentos que vem na sua mente, que tem hora que vem pensamento que eu falo, cruz credo, da onde foi esse negócio? Mas eu tenho controle do que vai permanecer na minha mente. Eu tenho controle do que vai se tornar dominante na minha mente. Eu tenho controle do que vai encharcar a minha mente. Como que eu faço isso, pastor? Sendo intencional no pensar.
E aí continua assim, ó. Vamos ler de novo, vocês. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha o 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Meu Deus do céu. Ou seja, a Bíblia está falando que quem duvida não recebe nada de Deus. Ai, meu Deus do céu. Agora o 8 é maravilhoso. Agora o 8, presta atenção nisso aqui no 8, ó. Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha só, quem duvida tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Você está em busca de estabilidade na vida? Você quer estabilidade? Abandone a possibilidade do fracasso. Você quer ser uma pessoa instável? Estável. Você quer estabilidade na sua vida? Você quer constância na sua vida? Você precisa abandonar a possibilidade do erro, do fracasso, da doença, da enfermidade, da separação, do divórcio, da quebradeira. Abandone a possibilidade daquilo que você não quer. E aí então você vai unir a sua mente como uma, como única, como inteira. E aí então você vai viver de maneira estável. Porque aquele que duvida tem mente dividida e é instável em algumas coisas? Não, a Bíblia diz, é instável em tudo o que faz. Tudo o que faz. Agora aqui eu estou te dando uma chave importante. Você precisa entender que se você não está gostando da instabilidade da vida que você está tendo, tem uma explicação. A origem de toda a instabilidade é a dúvida. Toda vez que você começou algo, você começou porque você acreditou que poderia dar certo. E toda vez que você desistiu, é porque você absorveu a possibilidade de dar errado. Toda vez que você começa um projeto, é porque você de alguma maneira acreditou que esse projeto pode dar certo. E toda vez que você não começou um projeto, foi porque você absorveu a possibilidade do fracasso. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? Pense antes de falar. Eu coloquei um título aqui, olha, Provérbios 15, 28 diz assim, ó, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio jorra o mal. Meu Deus do céu, alguém ouviu aqui esse versículo na igreja ou não? O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Sabe aquela pessoa que parece um hidrante jorrando água assim, ó, desesperado? Pessoa que fala sem pensar, a pessoa que sai abrindo a boca sem nem saber o que está falando. Sabe, aquelas pessoas que falam quando vê a palavra saiu, aí fala, ah, meu Deus do céu, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo. Inconstante em tudo que faz, sabe, insensato. Porque aquele que é sábio, aquele que vive realmente segundo a sabedoria de Deus, querido, ele pensa bem antes de responder. Por que você deve pensar bem antes de responder? Porque em Lucas 6,45 diz assim, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículo 45 diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu já expliquei, nós tivemos um episódio dessa série, Se Penso Logo Venço, que falou somente de coração. O que é coração? Falou de mente consciente, mente subconsciente, falou sobre a consciência humana e que o coração, na verdade, é uma parte importantíssima da consciência humana. Porque nós administramos pensamentos no coração, a Bíblia fala. Agora aqui está dizendo, a boca fala do que está cheio. Cheio o coração. Como assim cheio, pastor? Cheio contém muito? Querido, entenda cheio como dominante. Toda crença, ideia e pensamento dominante no teu coração, que é a tua mente profunda, vai se manifestar na sua boca e vai gerar realidades. Aquilo que está cheio o coração é aquilo que está dominante na sua consciência. O que está dominante na sua consciência? Disso vai falar a tua boca e é exatamente isso que vai se manifestar na sua vida. Provérbios 16, 23, olha que legal. O coração do sábio ensina a sua boca. Olha que... Ai, meu Deus do céu. Olha o que ele está falando.
O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. Meu Deus, olha que palavra de sabedoria. Olha só o que está falando. Lembra que eu falei que coração é uma parte importante, sabe, da consciência? Ou seja, é a mente profunda do homem. É aquilo que a ciência mental diz que controla 95% dos seus hábitos cotidianos. E a maioria dos teus hábitos são cotidianos. Ou seja, aquilo que controla você, o que você faz em 95% do tempo, que é o teu subconsciente, que é a tua mente profunda, chamada aqui como coração, a Bíblia diz, ela ensina a tua boca. Então, quando você vive uma transformação mental, quando você vive uma reprogramação mental, quando você vive uma transformação pela renovação da tua mente, a tua mente agora começa a ensinar a tua boca a falar. Meu Deus do céu, olha só, as pessoas acham que a gente aprende a falar quando é criança, que a gente está falando assim, babá, é meu, que toda criança, a primeira coisa que ela fala é meu, né? Meu. Ela começa a falar, querida, ali ela está começando a verbalizar. Agora, o que ensina você a falar corretamente é o teu coração, é a tua mente. Por isso que você deveria, de fato, pensar para poder falar, porque a tua mentalidade vai sempre ensinar a tua boca a falar corretamente. Isso é bom. Isso é bom. Olha só o que diz aqui em Tiago 3,10. Tiago 3,10 diz assim, ó, da mesma boca procede bênção e maldição. Aí Tiago fala assim, ó, meus irmãos, não pode ser assim. Cara, chega a ser engraçado isso aqui. Olha só, Tiago 3,10. Diz assim, ó, da mesma boca procede bênção e maldição. Ponto. Aí ele continua, mas irmãos, meus irmãos, ele fala, meus irmãos, não pode ser assim. Como é que não pode ser? Não pode você deixar sair da sua boca tanto bênção como maldição. Não pode você acordar feliz, a vida é boa, sim, eu vou dar certo, eu creio que eu sou bem sucedido em tudo que faço, eu creio que sou a bênção de Deus, a justiça de Deus na terra, eu sou a manifestação da bondade de Deus nessa geração, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, você acorda falando isso, e aí você vai dormir falando, minha vida não presta, meu Deus, essas coisas só acontecem comigo. Todo mundo é abençoado, menos eu. Pessoal consegue dinheiro, eu não consigo. Pessoal vive e tem saúde no corpo e eu não tenho. Meu Deus do céu. Querido, eu quero te dizer, lembre-se, bênção e maldição nada mais é que falar bem ou falar mal a respeito de algo ou alguém. Quando você está falando bem ou falando mal a respeito de algo ou alguém, você de fato está abençoando e amaldiçoando. A questão é que por você não saber disso, por isso que Deus falou na Bíblia assim, ó, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Sabe por que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento? Às vezes não está sendo destruído por outro, está sendo destruído por ele mesmo. É uma autodestruição. Sabe como é que funciona a autodestruição humana? Quando você não entende que você precisa falar bem a seu respeito. Quando você não pode falar mal a respeito da sua vida. Mas todo mundo fala, é por isso que eu falo, pastor. Pouco importa, eu quero te dizer, a sua vida está nas suas mãos, a sua vida depende de você. Deus deu o poder para fazer a sua vida. Deus te deu domínio sobre todas as coisas dessa terra. Até quando você vai ser resultado do que acontece, até quando você vai ser manipulado pelas pessoas, até quando você vai ser alienado, controlado pelo que os outros querem, pelo que os outros pensam, pelo que os outros fazem.
Abandona essa vida de mimimi que depende dos outros. Abandona essa vida de desculpas, falando, é porque tal coisa não aconteceu, é porque tal coisa não se manifestou na minha vida, é porque tal pessoa fez aquilo comigo, ou porque tal... Querido, eu quero te dizer uma coisa, eu sei o que é ser abusado, eu sei o que é ser humilhado, eu sei o que é ser excluído, eu sei o que o que é sentir preconceito na própria pele, eu sei, querido, eu tenho todos os motivos para viver uma vida cheia de desculpas, para viver uma vida cheia de miséria, para viver uma vida chorando, para viver uma vida triste, para viver uma vida, sabe, de depressão, depressivo. Eu tenho todos os motivos para dar errado, mas eu decidi dar certo na minha vida. Eu decidi que eu não seria o resultado das circunstâncias da minha vida. E você também precisa tomar essa decisão na sua vida. Você não é o que acontece, você é o que você decide ser e o que você fala a seu respeito. Da mesma boca sai bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. É isso que o apóstolo Tiago fala. Sabe por que muitas vezes você se sente tão mal? Porque você fala coisas ruins a respeito da sua vida. Pastor, mas está acontecendo. Está acontecendo, eu vou fingir que não está acontecendo? Não, querido, você não deve fingir que as coisas não estão acontecendo. Você deve imaginar o que você quer que aconteça. O homem é aquilo que ele imagina. E o que você imagina, você fala. E o que você fala se manifesta. Pastor, mas eu vou ficar negando a realidade. Não, não negue a realidade. Mas crie a realidade que você quer. Quando eu falo para você não se ater, não colocar o foco na sua vida, nas coisas ruins que estão acontecendo, eu não estou falando para você fingir que elas não estão acontecendo. Eu não estou falando para você negar a realidade da sua vida. Eu estou falando para você criar uma outra realidade. Crie uma outra realidade. Porque você tem domínio sobre tudo que existe nessa terra. Pare de ser um mero coadjuvante e faça a sua vida acontecer. Querido, se você só olha só, em Mateus 15:11, Mateus 15:11, o que entra pela boca não torna um homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Sabe o que te contamina? Não é o que você come. Tem gente que não quer comer as coisas para não contaminar o corpo. Eu quero te dizer, sabe o que é o pior, querido? Querido, você não deveria se preocupar tanto com o que entra. Se preocupe também, porque se você só comer besteira, você vai... Deixa eu contar um negócio. Em nome de Jesus, não pode. Mas Jesus está trazendo um negócio aqui que você... sabe o que estava acontecendo aqui? Os discípulos de Jesus foram comer sem lavar as mãos. Aí os fariseus chegaram para Jesus? Como é que pode isso, Jesus? Como é que pode? Quero pedir aqui, o Eduardo, só troca aqui pra gente aqui, ó. Aí, como é que pode, Jesus? Esse negócio de que, meu Deus do céu, eles estão sentando para comer e não estão lavando a mão. Aí Jesus olha para eles e fala assim, legal, vocês estão se preocupando, sabe, com o que está entrando pela boca, né? Agora, na verdade, o que vocês deveriam fazer, a preocupação de vocês deveria estar em administrar não somente o que entra, mas o que sai pela boca. Porque o que sai pela boca tem o poder de te contaminar. Já viu aquelas pessoas neuróticas? Eu vou te explicar o que significa neurótica. O neurótico é aquele que ele está sendo acometido por uma neurose. Sabe o que é neurose? Eu escrevi aqui, ó, é uma alteração neurológica criada por pensamentos negativos. Meu Deus do céu, olha que interessante. Uma pessoa neurótica, ela está se deixando, sabe, viver uma manipulação neurológica que é criada por pensamentos negativos. Olha só que interessante. Pensamentos negativos podem causar alteração neurológica em você. Até a luz voltou em nome de Jesus. Você está me entendendo? Pensamentos negativos têm o poder de causarem
alteração neurológica no seu cérebro. Isso é neurose. Neurose é uma alteração neurológica criada por pensamentos negativos. Querido, eu vou terminar com isso aqui, ó. Lixo mental gera lixo verbal. Vou te dar uns segundos para você pensar nisso. Será que você não tem que fazer uma faxina mental, não? Acho que está na hora de você fazer uma faxina mental. Acho que está na hora de você limpar realmente a tua consciência daquilo que não é bom para você. Está na hora de você parar de amaldiçoar a sua vida. O que é isso, pastor? Amaldiçoar a vida é falar mal a respeito da sua vida, querido. Pastor, mas será que isso é verdade? Eu li aqui uns 20 versículos quase. É Bíblia. Eu acredito que realmente a Bíblia entende sobre o homem, porque a Bíblia é a palavra, contém a palavra do Criador do homem. Aquele que te criou está te ensinando que o que você fala molda a sua vida. Por isso que eu comecei falando que nós iríamos continuar a nossa série Se Penso, Logo Venço, e no episódio de hoje, o episódio número 8, nós iríamos falar do tema Viver ou Morrer. Por quê? Eu vou terminar com o primeiro versículo que eu li no dia de hoje. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Está na hora de você começar a utilizar bem a sua língua, a sua boca. Está na hora de você começar a gerar vida a partir das suas palavras. Se penso, logo venço. Porque o que você pensa, você sempre fala. E é assim que acontece todo o processo de criação, de determinar a realidade que você vai viver. Pense e vença, querido. Você tem domínio sobre tudo nessa terra. Façamos um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e daremos a ele domínio. Isso está em Gênesis 1, 26. E isso revela a tua identidade. Você é como Deus é. Lembre-se, a palavra de Deus tem o poder de criar mundos, manifestar realidades e fazer a vida acontecer. E é exatamente esse poder e esse domínio que está sobre a sua vida. Quero que você fique de pé, eu quero orar por você nesse momento.